Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs, rodada de sexta-feira. Vamos iniciar falando sobre o jogo que abriu a rodada, que abriu essa noite de playoffs, que foi o jogo 3 da série entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, né? Essa série que tá bem complicada pro Cavaliers, né, cara? O Cavs tá numa situação bem desfavorável. Perdeu os 2 jogos em casa. O primeiro, um jogo onde o Pacers foi muito superior. E no segundo, perdeu muito por conta de vacilos, né? A segunda derrota ela foi a que mais doeu. Porque foi um jogo onde o Cavs, cara, se superou, né? Conseguiu liderar durante a maior parte do tempo, e isso sem Mobley, sem Garland, sem Hunter, sem 3 caras cruciais. O time foi lá, conseguiu fazer um bom jogo. O Donovan Mitchell entregou uma das suas grandes atuações da carreira no jogo 2. Só que aí, velho, por vacilos ali no final, vacilos na saída de bola, vacilos, né, nos rebotes, o time acabou tomando a virada. O Haliburton fez o que fez naquele último lance, a jogada absurda. E aí o Cavs sofreu a segunda derrota em casa, tomou o 0-2. E, velho, se colocou numa posição muito difícil, porque uma derrota hoje basicamente acabaria com a série. Eu falei no Switch TV Show que o Cavs tinha que ter o jogo de hoje como, mano, um jogo 7. Hoje era um jogo 7 pro Cavs. Era um jogo de eliminação, porque, mano, reverter um 3-0, velho, é algo que a gente nunca viu. Então, tomar um 0-3 depois da derrota que sofreu no jogo 2, mano, seria um baque no mental do Cavs muito forte. Dificilmente o Cavs iria reverter um 0-3. Então, esse era um jogo crucial. Fora de casa, Indiana é um lugar muito difícil de você jogar. Uma torcida muito fervorosa e tal, que nesse playoff tem feito uma festa linda. E tem feito um ambiente hostil para os adversários, né? Bucks sofreu muito lá, né? Então, era um cenário muito difícil pro Cavs. Muito difícil. Mas aí veio uma notícia muito boa, né? Algumas horas antes do jogo começar, o Charania soltou a informação que o trio que não jogou no jogo 2 iria pro jogo. Hunter, Mobley e Garland iam pro jogo, e não se sabe até que ponto foi sacrifício ou não, mas pisaram em quadra, foram jogar. Garland e Hunter não foram tão bem assim. O Garland, eu não acho que o Garland foi mal, mas claramente ele sentiu a falta de ritmo. Agora o Mobley foi bem pra caramba. O Mobley foi muito bem. Sem ele, não acho que o Cavs venceria, né? Então, foram voltas importantes, até pra dar uma injeção de moral, uma injeção de esperança, né? Foram voltas que tiveram um impacto talvez até maior na parte de confiança, na parte mental, do que na parte técnica mesmo, né? O Mobley entregou muito na parte técnica. Mas eu acho que a volta dos 3 foi mais pra, tipo, mano, vambora, tamo completo, vambora. E aí, o jogo aconteceu, Cleveland entregou uma atuação muito sólida, defensivamente. Foi um jogo absurdo do Cavs. O Mobley fez um trabalho, cara, excepcional o jogo inteiro, dando tom na defesa em todas as posses. Uma defesa agressiva, uma defesa que brigou por cada pedaço de quadra, por cada bola. E no ataque, mano, ele apareceu de novo. Assim como foi no jogo 2, o Donovan Mitchell chamou a responsa, entendeu que o time precisava dele, entendeu que sem ele fazer o que fez no jogo 2, o Cavs não ia ganhar.
Foi lá, botou o time nas costas. Claro, teve ajuda, o Garland, apesar de sentir a falta de ritmo, cara, matou algumas bolinhas, ajudou bastante ali na construção de jogo, né? Terminou com 10 pontinhos e tal. Não dá pra dizer que ele foi mal pra caramba. Contribuiu de certa forma. O Jarrett Allen apareceu com 19 pontos. Foi muito bem o Jarrett Allen. O próprio Mobley veio com 18. O Max Strus, pô, o Max Strus hoje jogou pra caralho. 20 pontos, 7 assistências, 4 bolas de 3. Uma atuação maravilhosa do Strus. Mas ele foi o cara. O Donovan Mitchell... Eu falo, mano, o Donovan Mitchell ele é um jogador... Eu acho que a galera não tem noção do que ele é, sabe? Do quão bom ele é. É um cara que, mano... É um cara que não sabe o que é não jogar um playoff. Sabe? E às vezes eu sinto que as pessoas subestimam muito isso. Tipo, a parada de você ter horas de voo faz uma diferença muito grande. O Donovan Mitchell tem muitas horas de voo em playoff. E ele é um cara que ele... Você pode falar o que quiser dele. Ah, tem problemas na defesa e tal. Beleza. Mas no contexto de playoff, o Donovan Mitchell ele sempre entregou. Sempre entregou. E em momentos de pressão, ele cresce. Ele cresce e hoje foi mais uma dessas noites. Jogou 37 minutos e marcou 43 pontos, cara. 43. 5 de 13 no perímetro. 14 idas pro lance livre. E ainda foram 5 assistências, com só 2 turnovers. Foi uma atuação brutal do Donovan Mitchell. E defensivamente, ele entregou também. Claro, não foi um primor na defesa, não. Mas ele fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. Especialmente no momento de maior pressão no jogo, que foi ali o começo do quarto período, né? Porque o começo de jogo do Cavs foi muito tranquilo, o time abriu uma vantagem muito boa. Acabou que no fim ali do quarto período tomou uma run e terminou a parcial empatado, mas assim, foi um começo de jogo muito bom. No segundo quarto, o Cavs botou vantagem e conseguiu levar 21 pro intervalo. Tranquilo, assim, dominando os rebotes. Foram 21 pontos de segunda chance no primeiro tempo. Fez uma diferença muito grande. E com o Mitchell ali aparecendo no ataque, Max Strus, enfim. Então foi o primeiro tempo de domínio de Cleveland. Aí no terceiro quarto, teve ali algumas vaciladas na defesa que permitiram com que o Indiana desse uma encostada, mas ainda assim sustentou uma vantagem boa pro quarto período. E aí no quarto período foi onde o Cavs realmente tomou uma pressão. No começo ali o Cavs tomou 14-7, né, viu o Pacers baixar a diferença pra 11, né? E aí foi onde o Mitchell, mano, realmente acabou com o jogo, né? Porque depois do Pacers baixar pra 11, o Kenny Atkinson pediu tempo e na volta do timeout o Mitchell destruiu. Encaixou ali umas 2, 3 posses seguidas pontuando, né? Comandou uma run de 8-2, que deu ali uma tranquilizada nas coisas. Conseguiu algumas boas posses defensivas, alguns bons stops defensivos que viraram contra-ataques. E aí, entrando nos 5 minutos finais, ele conseguiu uma end-one inacreditável pra cima do Miles Turner. Botou 22 de vantagem e ali acabou o jogo. Aos 5, o Pacers colocou os reservas em quadra. E aí o jogo acabou. O jogo acabou com essa bela vitória, 126-104. Cleveland sobrevive, ganha uma sobrevida, diminui para 2-1. E muito na conta dele, mano. De novo, Mobley foi incrível na defesa, 18 pontos, 3 rebotes, 3 steals, 3 tocos. Jogando demais o Mobley. Strus foi muito bem, Jarrett Allen foi muito bem. O banco nem tanto, vai. O Sam Merrill apareceu ali, matando uma bolinha, mas o banco do Cavs hoje não foi tão bem. Mas os outros coadjuvantes apareceram. Mas o Mitchell foi o grande diferencial. Ele foi o grande diferencial. Ele e o Mobley
foram realmente os caras que deram essa vitória, que deram uma vida extra para Cleveland. O buraco ainda é fundo. Voltar para Cleveland com 3-1, perdendo o jogo 4, vai ser complicado. Menos do que um 3-0, né? Óbvio. Mas é complicado ainda voltar com 3-1, então ganhar o jogo 4 é muito importante também. Então ainda tem aí uma ladeira para subir. Mas o primeiro passo foi dado. E o mais importante, o Cavs deu uma prova de resiliência muito grande hoje. Eu falei no Switch TV Show que esse era um jogo onde o Cavs precisava primeiro vencer aqui, ó. Vencer a cabeça, vencer o mental. Né? E conseguiu. Confiante o jogo inteiro, executando muito bem, calmo, sem afobação, sem fazer cagada. Né? Sem fazer cagada. Então, foi um jogo muito importante e uma vitória salvadora, pelo menos no primeiro momento. Sobre Indiana, um jogo de lapsos, né? Um lapso no fim do primeiro quarto, alguns lapsos no terceiro quarto, um lapso no começo do quarto período. Mas foi um jogo que passou longe de ser um jogo sólido. Um jogo de muitos altos e baixos. Um segundo quarto horroroso. E o Indiana marcou 13 pontos no segundo quarto. Uma coisa horrorosa. Então, Haliburton entregou um dos seus piores jogos da carreira. 4 pontos, 3 turnovers em 30 minutos de jogo. Muito mal Haliburton. Miles Turner só jogou o primeiro quarto. Siakam não fez bulhufas. Nesmith não fez nada. Nembhard não fez nada. O banco se resumiu ao Mathurin, basicamente. Então, foi um jogo muito abaixo, cara. 9 de 30 para 3 pontos. Só 25 assistências distribuídas com 13 turnovers, o que pra Indiana é muito pouco. É pouca assistência e muito turnover pra esse time do Pacers, né? Então, um jogo muito fraco em todos os aspectos. Perdeu a batalha física, perdeu a batalha de vontade. E, mano, desperdiçou uma chance boa, porque abrir um 3-0, como eu disse, mano, um passo enorme pra vitória, né? Então, pra vitória na série, no caso. Então, uma derrota feia e o Cavs ganhou uma vida. O Cavs ganhou uma vida. E aí eu vou lembrar a lendária frase de Maestro Júnior. Quando você dá uma facada no seu adversário, você tem que girar a faca. Você tem que matar ele logo. Porque senão ele sobrevive e vai te matar. O Pacers poderia ter girado a faca hoje. Não girou. E se lá na frente o Pacers tomar a virada, o jogo de hoje vai ser muito lembrado. Vai ser muito lembrado. Enfim. Vamos ver o que essa série reserva pra gente ainda. Mas foi um grande jogo, cara. Grande jogo de Cleveland. E, mano, o Donovan Mitchell é muito pica, mano. Tá que pariu. O Donovan Mitchell é muito foda. É muito foda o Donovan Mitchell. Que jogador. Que jogador. E, acima de tudo, que franchise player é o Donovan Mitchell. É isso que um franchise player tem que fazer. Situação adversa, fora de casa, jogo com pressão. Tá em mim. Tá em mim. Sabe uma coisa que eu acho muito foda no Donovan Mitchell? Ele vai lá, vai pra cima, cai, toma uma... Cara, teve uma jogada ali onde ele tava no ar, e o Obi-Top empurra ele no ar, que é uma jogada, assim, desleal. Que lá era pra ser uma flagrante, a arbitragem não deu. Ele cai, fica um segundinho deitado e já levanta rápido. Vambora, bora trabalhar. Tipo, ele passa uma mensagem muito foda do tipo... Irmão, nem doeu. Nem doeu. Foda-se. Foda-se. Dá a bola aqui, deixa eu cobrar o lance livre logo. Eu acho isso muito foda. Eu acho uma atitude muito foda. Gosto muito do Donovan Mitchell, cara. Sou muito fã. Muito fã do Spider. Bom, é isso, gente. Grande jogo do Cavs, grande vitória. Ganham a vida. E é isso. O que você achou do jogo? Comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Agradeço a todos aí pela audiência.
Hoje ainda teremos o pós-jogo de Thunder e Denver. O jogo tá rolando agora, inclusive o Denver tá botando uma pressão absurda no Tandão no terceiro quarto. Ai, meu Deus, Tandão! Mais tarde eu falo sobre esse jogo. E é isso, tá? Tamo junto, obrigado. Beijo no coração de vocês e tchau.